Olá, meus amigos, aqui Gil Menech, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracalli, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estamos aqui para apresentar mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com um tema que é uma pergunta. Quem são os magos de hoje? Exatamente. Aqueles magos que nós víamos nos filmes no século passado. E hoje, quem são os magos de hoje? Ficou interessado? Vamos ao vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. O amigo de hoje vem com este tema e esta pergunta que não quer calar. Quem são os magos de hoje? Porque nós conhecemos os magos no passado, que aparecem nos filmes, principalmente nos filmes medievais, que eram grandes conselheiros dos reis, que não se faziam nada sem perguntar aos magos, sem perguntar aos grandes feiticeiros e tudo mais. E quem são eles hoje? Se lá no passado, esses grandes magos, eles eram grandes alquimistas, grandes inventores, grandes pesquisadores, grandes cientistas que pesquisavam os fenômenos naturais, as ervas, pesquisavam as energias, a questão climática, os dias. Eram grandes estudiosos que queriam ir além das crenças. Porém, para ser aceitos, no passado, eles tinham que ter toda uma questão mística junto para que fossem respeitados por esses grandes nobres que se aconselhavam com eles, recebendo mensagens como se fossem mensagens divinas e do além. Quando, na verdade, eles eram grandes pesquisadores, eles entendiam muito mais sobre a vida do que hoje. Principalmente porque eles tentavam desvendar o porquê que acontecia as coisas. Então eram grandes pesquisadores. Eles iam a fundo, eles pesquisavam, eles anotavam, eles eram grandes alquimistas, eles faziam testes, eles inventavam equipamentos, coisas e tudo mais. Por exemplo, a nossa tecnologia de hoje, se nós formos para o período medieval, na era antiga, vai aparecer magia. Por exemplo, a nossa imagem na televisão, na internet, no celular. Até pouco tempo atrás, se a gente dissesse que uma ligação nós iríamos conseguir falar e ver a pessoa ao mesmo tempo, a gente ia dar risada, dizer que isso não existia, que isso era coisa de espírito, que isso era coisa mística, que era um milagre, quando na verdade a ciência é um verdadeiro milagre dos estudos do que nós temos à mão. A grande magia já é a grande existência, já é tudo que nós temos. A natureza, o clima, o planeta, a água, os 4 elementos. O nosso corpo físico é uma grande magia, movido, por um sistema operacional de trabalho, de órgãos, incrível, que se desenvolvem, A vida é uma coisa fantástica, mágica de acontecer. E os grandes magos de hoje são os nossos cientistas. É a grande ciência. A ciência é onde estão os maiores, os pesquisadores, os grandes médicos, as pessoas que mais pesquisam, que desenvolvem vacinas, que desenvolvem tecnologia, os grandes engenheiros, os grandes estudiosos sobre várias causas, são os grandes magos. São eles os detentores de vários poderes, que é controlar o nosso bioma, todo o que está à nossa volta, fazer transformar a matéria-prima em utilizável, em força,
saber extrair energeticamente as coisas da natureza, saber transformar. Então, todos os alquimistas, magos do passado, hoje, não são os místicos que nós temos agora. Né? Não são como os nossos hoje místicos, são os magos antigos. Não. A ciência, existem os magos de antigamente, são os cientistas de hoje. São os grandes pesquisadores que desenvolvem tecnologicamente tudo, toda a nossa tecnologia e tudo mais, são feitos pelos grandes magos do passado. Muitas pessoas se colocam, eu sou mago, eu sou isso, aquilo, como se remetendo à magia do passado, colocando isso na parte mística. Nós somos místicos, né? Nós que mexemos com as energias, com a invocação da espiritualidade e tudo mais, somos místicos. Mas os grandes magos mesmo, lá de trás, aqueles conselheiros, como Merlin, como vários outros que cuidavam dos reinos e desenvolviam coisas, eram grandes cientistas. Mas eles ficavam escondidos através dessa coisa meio mágica, para ser aceito e respeitado naquela época. Hoje em dia, quem trabalha mais só com as questões mágicas, né, com toda essa questão energética, não, se você fosse nomear como mago, você não é aquele mago de antigamente, você não é aquele alquimista de antigamente. Hoje, são os grandes estudiosos mesmos, são as pessoas que estão formando grandes novos profissionais em áreas tecnológicas diferentes. Então, os magos da atualidade, os grandes magos hoje, aqueles magos do passado, hoje seriam os nossos grandes cientistas, os nossos pesquisadores, os grandes alquimistas, as pessoas que trabalham na área da saúde, na área da medicação, na área da vacina, os grandes pesquisadores, os grandes cientistas. E que continuam ainda fazendo esse trabalho. Uma grande pena é que os líderes de nação, como antigamente eram os reis, eram os imperadores e tudo mais, que se aconselhavam com esses magos, porque acreditavam na magia deles, eles se disfarçavam mesmo através da magia, com a criação. Hoje, infelizmente, os nossos grandes magos dependem de verbas, de dirigentes tapados, que em vez de investir nesses seres de grande mente, esses grandes pensadores, seres humanos fantásticos, que sabem movimentar o mundo e cada vez mais desenvolve tecnologias que são maiores do que qualquer feitiço, que são grandes milagres, estão sendo ceifados, estão tendo as suas pesquisas tolhidas por medíocres que chegam ao poder e que não sabem valorizar o poder de um pesquisador, o poder de um grande estudioso, o poder que o estudo e que o conhecimento traz. A maior magia é a mente humana, a mente bem trabalhada, a mente estudada, é pesquisar além. Nós usamos uma pequena porcentagem do nosso cérebro. O nosso cérebro vai muito mais além do que tudo isso. Tem muito mais magia dentro do nosso cérebro do que qualquer outra coisa. E todos esses grandes pesquisadores, vacinas, remédios e todas essas indústrias têm sempre um líder que coloca o dinheiro acima de tudo e acaba tolhindo grandes magos da atualidade de desenvolverem coisas importantíssimas e principalmente de beneficiar toda a população do mundo. E o mais incrível é que todos esses que chegam ao poder conduzem o dinheiro, mas só fazem bobagem com esse dinheiro, só custeiam armas, só querem
ter mais e mais e mais, em vez de investir no conhecimento, nesses grandes magos que podem salvar o nosso planeta, salvar vidas, dar qualidade de vida para nós, para os seres que somos seres humanos, para os animais, para os rios, para os lagos, para a natureza. Grandes magos, grandes pensadores têm muito mais uma ideologia de transformação e geralmente eles não têm tempo de exercer cargos de liderança política, porque eles são tão aficionados em criar, em desenvolver e aprender com o mundo, que é muito pequeno liderar financeiramente, ficar ali. Então, o que a gente tem que se atentar é que os magos de luz são os nossos grandes pesquisadores que, infelizmente, estão sendo tolhidos pelos magros da escuridão, que simplesmente só querem poder. Só veem dinheiro e poder e liderança. Mas na prática de desenvolver algo importante, eles não têm essa capacidade. Eles têm a capacidade de controlar esses magos de luz, que são os nossos pesquisadores, os nossos grandes inventores, e esses magos das sombras, que são só os controladores que querem sugar de uma maneira errada toda a descoberta, toda a transformação do universo que os nossos magos de luz fazem. Tanto no plano espiritual, nós temos os magos de luz, porque eles habitam. Eu não acredito em pessoas mortas, eu acredito em pessoas que habitam dimensões diferentes, em horários, estágios, movimentações diferentes de dimensões. Então, lá nós temos seres grandes evoluídos em outras dimensões que passam informações para esses magos daqui. Às vezes involuntariamente, às vezes só na questão energética, na questão telepática. E às vezes esses grandes governantes aí só pensam no poder e não tem essa conexão pura com a construção. Tem a energia de usurpar e de sugar e a energia construtiva. Esses dirigentes, infelizmente, estão sempre conectados com a energia destrutiva e não produz nada, só absolve. É aquele que, quando vê que existe uma galinha que bota ovos de ouro, ele prefere comer a galinha do que mantê-la viva para botar sempre. Então, esse é o que a gente tem que tomar cuidado. Que desde que o mundo é mundo, existem os que lideram e os grandes magos que aconselhavam. Mas tem sempre que se disfarçar para ter credibilidade. Infelizmente, não mudou nada. Eles continuam aí disfarçados, estudando, dando a vida para a evolução, enquanto outros vão e sugam de maneira errada o que eles descobriram e que construíram. Portanto, vamos exaltar mais o conhecimento, o estudo, e quem estuda e quem se dedica a isso do que quem governa. Vamos dar muito mais ênfase a quem fica por trás do pano do que quem fica na frente. Quem elabora toda aquela estrutura para que o outro brilhe. Cuidado com quem brilha demais. Quem brilha demais pode ter certeza que não está gerando o seu próprio brilho. Está sugando energeticamente o brilho de alguém que está lá por trás. Então, nossos grandes magos estão aí, em grandes médicos, em grandes cientistas, em grandes pesquisadores tecnológicos, em grandes inventores e poderosos inventores e grandes pessoas que estão trabalhando em prol da humanidade, às vezes a custo zero, só sendo sugado por quem
tem excesso de ego. Gostou? Que bom que você chegou até aqui no vídeo. Deixe seu like, se inscreva aí no canal, deixa aí nos contatos, escrevendo aí, mais temas que você quer que eu fale, mais histórias que vocês querem ouvir aqui. Não faça só perguntas para que eu responda no direct. Faça perguntas para que eu possa responder nos vídeos, para que todo mundo possa ouvir a resposta juntinhos, né? Não só uma coisa pessoal, mas uma coisa para todos. Então, escrevam aí, deixem ideias, eu vou ficar muito contente. Já estou extremamente feliz de você ter me assistido e me escolhido, dentre muitos vídeos, estar aqui comigo. Um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!